O Brasil inteiro acompanha os desdobramentos direto de Brasília desta situação crítica. É crise, hein? É crise da segurança pública. Eu vou falar com Elivaldo Barbosa aqui em Teresina, Délio Rocha, direto de Brasília. Tá meio escuro, Délio, mas agora melhorou. Tá mais clara as coisas lá em Brasília. Elivaldo, o presidente Michel Temer, numa postura enérgica, disse: acabou essa história de violência no Rio de Janeiro. A postura foi de um gestor ou de um homem que está de olho lá no eleição 2018? As duas coisas, né? Um gestor, porque é uma situação em que o poder público não pode ficar omisso diante desse grave problema que o Rio de Janeiro enfrenta, com repercussão no país inteiro. O Estado precisa de uma intervenção, de uma ação de impacto para enfrentar essa onda de violência no Estado do Rio de Janeiro. Mas como também nós estamos num ano eleitoral e um gestor também tem seus interesses políticos, não deixa também de acordo com os efeitos produzidos com essa ação, quem sabe, tirar também um proveito político. Olha, Elivaldo Barbosa, em Brasília a repercussão é gigantesca. Aí, Délio, onde você está, já soube que foi convocada uma coletiva de líderes do governo na Câmara, mas nem a imprensa espera mais que isso aconteça, porque o negócio parece ainda meio não tão claro. O presidente falou sobre o assunto aí em Brasília, Délio. Joelson Giordani, olha, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todos. Hoje pela manhã, a imprensa que toda esperava uma coletiva, né, de algumas lideranças do governo. Isso terminou não acontecendo. Agora, a assessoria de imprensa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que no final da tarde o senador deve dar uma coletiva aqui no Salão Verde da Câmara, dando detalhes de como vai ser a sessão extraordinária que vai votar esse decreto, né, que decidiu, que prevê a intervenção federal no Rio de Janeiro. Esse decreto ele precisa ser chancelado pela Câmara e pelo Senado numa sessão conjunta, né, unindo os parlamentares das duas casas. E olha, Joelson, vocês estavam falando aí sobre o que levou o presidente a tomar essa decisão. A gente pode até dizer que Michel Temer uniu o útil ao agradável, né? Porque ele atendeu um pedido do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, atendeu uma demanda da bancada da bala, que sempre pede nessas intervenções nos estados, e também atendeu, né, a um pedido do seu próprio partido, o MDB, que quer que o presidente Michel Temer abrace essa bandeira da segurança pública, o que pode trazer muitos dividendos, né, para uma futura campanha dele à reeleição. E hoje, no final da manhã, aqui no Palácio do Planalto, Joyce, no início da tarde, já aqui no horário de Brasília, o presidente Michel Temer assinou esse decreto no Palácio do Planalto, ali numa solenidade em que ele estava ao lado do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também é do Rio de Janeiro, e nessa oportunidade ele então justificou a assinatura desse decreto, oficializou como interventor o general Braga Neto, que é do Comando Militar do Leste, e ainda falou de uma breve suspensão desse decreto para que seja votada a proposta de reforma à Previdência. A gente tem aí um trecho dessa declaração do presidente. Os senhores sabem que eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. A intervenção, registro a todos, foi construída em diálogo com o governador Luiz Fernando Pezão. E eu comunico que nomeei interventor o comandante militar do Leste, general Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. As polícias e as Forças Armadas estarão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades e unidas combaterão, enfrentarão
e vencerão, naturalmente, aqueles que sequestram do povo as nossas cidades. Eu registro que ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção, no instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. Joelson, e ainda hoje o presidente Michel Temer também deve formalizar a criação do Ministério da Segurança Pública. É mais uma decisão do presidente nessa área de segurança pública e vale aqui até destacar que ultimamente o presidente tem voltado suas atenções para essa área. Na segunda-feira de carnaval ele esteve em Roraima acompanhando aquela situação, né, dos imigrantes venezuelanos e eu até queria reforçar aqui, Joelson, que com essas decisões, o presidente Michel Temer descobriu um novo palanque para ele que pode viabilizar sua candidatura à reeleição nas eleições de outubro deste ano, Joelson. Délio, você tem trazido constantemente aqui a preocupação do Congresso, sair direto de Brasília, com a bandeira segurança pública. Como é que a segurança pública vai fazer parte dos discursos dos futuros candidatos à presidência da República? E você tem trazido justamente o que você tem sentido aí dos corredores de onde você está, da Câmara dos Deputados em Brasília, a necessidade desse debate. E agora você termina a sua participação, agora há pouco você devolveu para nós, com essa informação. O presidente parece ter achado o palanque que precisava para, eventualmente, viabilizar essa candidatura. Délio, nesse momento, tudo fica em segundo plano, até a reforma da Previdência, Délio Rocha? Como é que você analisa isso? Joelson, o presidente Michel Temer, a prioridade dele antes era a pauta econômica, mas a gente que acompanhou aqui, a gente viu a dificuldade que o presidente teve para aprovar a reforma trabalhista, a dificuldade que ele está tendo para aprovar a reforma da Previdência e ainda tinha aí pela frente a reforma tributária. Tudo isso, até a discussão aqui no Congresso é muito difícil. Já a pauta da segurança pública, ela encontra uma convergência maior entre os parlamentares, né? Então é uma matéria mais fácil de ser aprovada. Além disso, esse é um tema que rende muitos votos, viu, Joelson? É um discurso fácil de fazer, mesmo que muitos parlamentares nem cumpram o que prometam, né, na campanha, mas basta que a gente lembrar, Joelson, por exemplo, em Brasília, o campeão de votos aqui, o deputado mais votado do Distrito Federal, foi da bancada da bala. Aqui em Goiás, um estado ao lado, o campeão de votos foi da bancada da bala. No Ceará, um estado vizinho ao Piauí, o campeão de votos foi o deputado Moroni Torno, que é delegado da Polícia Federal, e também um campeão de voto. No Piauí não foi um campeão de voto, mas teve a surpresa do capitão Fábio Abreu, que foi uma grande surpresa, teve uma votação muito expressiva. A gente tem na campanha eleitoral o deputado Jair Bolsonaro, que está na vice-liderança, né, atrás apenas do ex-presidente Lula, e ele, que é da bancada da bala, e foi o campeão de votos no estado dele. Então, aqui a leitura que se faz, Joel, se o MDB, inclusive, encomendou uma pesquisa e o presidente tem acompanhado esses dados, mostrando que essa área, né, é muito sensível aos brasileiros e que pode trazer, então, muitos dividendos para o governo. E aqui o presidente da casa, aqui o Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, começou o ano dizendo que, além da reforma da Previdência, a pauta da segurança pública ia ser uma prioridade, né, da Câmara. E no mesmo caso, no Senado, o senador Eunício Oliveira também disse que será uma prioridade, né, essa pauta da segurança pública. Inclusive, existe aqui um projeto para se criar um fundo da segurança pública, assim como existe para a saúde, né, o SUS, para manter a saúde, também a ideia é que se crie um fundo, né, para se financiar a segurança pública do país, Joelson.
Elivaldo Barbosa, o presidente Michel Temer tem baixa popularidade na sua gestão, pior ainda nas intenções de voto, eventualmente, num cenário de eleição. Tentou números da economia, como disse o Délio, não funcionou, apesar da queda na inflação, de um desenho de estabilização no número de desemprego, está tentando sedimentá-lo. Agora ele faz um aceno forte para uma instituição importante, que é o Exército, e para um eleitor que anda cansado da insegurança, Elivaldo. Será que há a virada aqui, ou a possibilidade, perspectiva de viabilidade dessa candidatura? Olha, Joel, é uma complexidade enorme essa questão da segurança pública no país. Agora, é claro que você associar essa ação enérgica, oportuna, necessária a objetivos políticos, isso vai depender muito dos resultados que essa ação produzirá. Se realmente conter a onda de violência no Rio, se realmente acalmar a situação, resolver a situação, ou pelo menos amenizar a situação dos presídios Brasil afora, de um combate eficaz às organizações criminosas e, além do mais, o braço do Estado em programas na educação, na saúde, na qualidade de vida dos brasileiros, é claro que isso aí, para quem é político e quem está atuando na política, é claro que você vai acabar tendo consequências favoráveis. Você quer dizer dúvida, que pode ser uma grande ação ou pode resultar em resultados desastrosos? Exatamente. Pode já. Bom, aí foi uma cena, uma ação. Essa ação ainda vai produzir os efeitos. É aguardar para saber se esses efeitos ficarão na parte administrativa, na parte social, ou se eles também vão provocar ecos, vão reproduzir também situações favoráveis para os atores que estão protagonizando essas ações também na política, Bom, né? Que chamou a atenção, vamos ver os efeitos. Délio, obrigado pelas informações direto de Brasília. Délio, segue acompanhando os desdobramentos desse caso da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Délio Rocha.